E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar de Justiceiras da Netflix, estrelado pela Camila Mendes e pela Mia Hawke. Com a premissa de um clássico de garotas americanas na escola, Justiceiros poderia seguir uma linha diferente, pois tem uma não branca e uma lésbica como personagens principais. Só que ele acaba tendo um desfecho tão ruim e clichê quanto de qualquer outro batido do gênero. Esse gênero de filme ficou especialmente famoso entre os adolescentes da década de 90 para os anos 2000 e 2010, quando o gênero diminuiu bastante a sua produção e qualidade. Ele é marcado por filmes como Garotas Malvadas e As Patricinhas de Beverly Hills. E é mais ou menos uma repaginada nesse gênero clássico que Justiceiras quer dar um toque, mais um toque de revenge, de vingança adolescente. Só que não combinou. Não porque não dava pra combinar esses dois gêneros, porque dá sim, dá super, só que não foi bem trabalhado. A última vez que nós tivemos uma produção que se passava numa escola com adolescentes, com seus dramas e situações adversas típicas da idade, foi na série Sex Education, também da Netflix. E esse filme parece se inspirar nessa outra produção da Netflix, só que não consegue desenvolver um ponto muito específico, que é não decidir se os seus personagens vão ter suas qualidades extremamente falsas e plásticas por escolha própria ou simplesmente porque eles são caricaturas. Uma hora ele varia de uma coisa para outra. Isso acaba nos rendendo momentos extremamente confusos, porque a gente não sabe se o personagem está sendo verdadeiro ou ele está sustentando só uma persona porque isso é exigido pelas outras pessoas que também exercem personas ou não. Porque quando eles querem vilanizar alguém que de fato é vilão dentro da história do filme, eles colocam todo mundo como vira-casaca, ai, você é lindo, ah, você fez algo ruim, vamos te cancelar. E isso faz parte da personalidade dessas pessoas? Ou elas, na verdade, não, elas só fazem isso pra ir com a onda dos outros que estão fazendo? É esse tipo de sustentação da personalidade dos personagens, tanto os principais quanto os figurantes, que deixa Justiceiras confuso e sem o que fazer direito com os personagens. E o filme não é de um todo ruim, ele tem sim algumas qualidades que partem dos princípios éticos e políticos do filme, como o fato de explorar com certa consciência o fato de que pessoas que são de humilde origem e que conseguem subir na vida por mérito próprio, se tiverem algum deslize, vão ter sua carreira totalmente soterrada em comparação com pessoas que já nasceram em berço de ouro. E era pra ser o caso da nossa protagonista Drea, interpretada pela Camila Mendes, que era pra ser pobre, né? Mas se tem uma coisa que ela não é pobre, visto a situação dela. Só que podemos dizer que ela é um pouco mais humilde em relação aos outros colegas de classe que aí sim são podres de rico. Os feministas também são abordados aqui no filme de uma maneira assertivamente irônica e que consegue sim trazer uma camada de complexidade e qualidade para o humor do filme, porque o humor desse filme muitas vezes ele vem de uma maneira não proposital, de tão ridícula que são as situações e a execução dessas situações dentro da história. A artificialidade das situações, a mudança de humor dos personagens para se encaixar justamente com o contexto das principais, os pequenos acontecimentos que vão mudando a personalidade das pessoas que estão ao redor delas para justamente se adequarem ao plano delas de vingança contra uma e a outra, são extremamente absurdos e você vê que são situações extremamente fracas, boladas por um roteirista, por roteiristas que não fazem a menor ideia de como sustentar as suas ideias principais. Parece que a primeira ideia que eles tiveram a respeito da história se tornou definitiva. Esse filme não passou por nenhuma correção, nem segunda lida. O plot twist envolvendo os personagens principais também não são tão surpreendentes assim, até porque todas as sementes já estavam plantadas ou mesmo germinadas antes de isso explodir. Se você está gostando do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sininho para não perder quando sair um vídeo novo e deixa o like. E agora eu vou citar um spoiler do filme porque ele simplesmente me surpreendeu o quão ridículo ele foi. A maneira com que a Drea lida após a revelação da Eleanor, ou Nora, que era seu antigo nome na infância, de que foi ela própria que revelou pra todo mundo o fato dela ser lésbica quando tinha 13 anos de idade, mais ou menos, e fez ela buscar vingança contra
ela e não contra o grupinho do principal, Max, foi, como eu já disse, simplesmente deixado todas as pistas ao longo do filme e elas não foram muito bem escondidas com outros acontecimentos da drama, o que tornou ela previsível. A maneira com que a Drea lidou com a revelação da Eleanor, que já tinha sido plantada ao longo de todo o filme, como eu já tinha dito antes, e que, como os acontecimentos não cobriram devidamente as pistas, ficou extremamente previsível de que foi a própria Drea que na infância revelou de que ela era pra todo mundo lésbica e que isso marcou muito a infância dela e que ela literalmente foi atropelada pela Eleanor e teve a vida e carreira da mãe dela ameaçada e a vaga dela de Yale perdida. E a maneira com que ela lidou isso foi extremamente vou te lacrar na frente do Max, me deixou perplexa de o quão ruim foi essa resolução. A maldade e malícia das personagens principais foi escalonando à medida que o filme foi crescendo e aumentando a duração. Foi mostrado que algumas atitudes dela eram mais babacas e tal. E aí eu imaginei, quando isso foi revelado, de que ela teria simplesmente alguma ideia de simplesmente humilhar ela lá dentro da festa e fazer com que os outros desprezassem ela pra assim, se vingar da Eleanor e não simplesmente meter o discurso no jutsu, como diria Naruto, e voltar à amizade delas duas. Gente, pra mim ficou simplesmente o roteirista, eu não sei mais de onde partir daqui. Eu vou, sei lá, escrever que elas vão voltar a ser amigas. Aí eu resolvi o filme. Pois foi também uma desculpa pra colocar o Max como vilão lá no último segundo. Pois ele, como era o líder da festa, pegou todos os celulares de todas as pessoas, incluindo da Eleanor e da Drea, e leu as mensagens e revelou pra elas duas que tinham descoberto tudo e que iriam humilhar elas na frente de todo mundo e acabar de vez com a carreira das duas. Então, foi sim essa desculpa pra colocar o garotinho feminista no final como vilão, o que sim, casou muito bem com a crítica e o humor do filme, mas como resolução de personagens, não fez o menor sentido. Partiu da premissa de que nós somos muito parecidos para nos tornarmos vilãs e em vez de nós aniquilarmos umas às outras, nós vamos nos unir e se tornar melhores amigas. Foi essa a resolução que já é um clichê batido dentro de filmes, de séries, de animes. Só que como isso era num ambiente escolar extremamente competitivo, que já envolve moda, redes sociais e todo esse tipo de coisa, esse tipo de resolução lançada de última hora simplesmente não combinou. Aspecto do filme que eu esqueci de mencionar anteriormente, mas que também me irritou muito ao longo de toda a duração, foi a maneira que a sexualidade dos personagens foi explorada do filme. Porque eles ainda estão no ensino médio, eles ainda têm 17 anos, por assim dizer, e eles agem como adultos de 25 anos que já estão na faculdade. Isso não me chocou um pouco de uma maneira purista de se dizer, mas me chocou na maneira com que foi utilizada somente como recurso narrativo para trazer maior picuinha entre as personagens femininas. A sexualidade das personagens só foi utilizada como motivo para fazer elas se rivalizarem, o que vai contra a premissa de feminista e quem adere às causas sociais e progressistas que o filme se vende como. Ou seja, ele é tão hipócrita quanto o personagem do Max, dos homens dentro do filme, da escola da personagem são, pois se é justamente para não rivalizar os personagens e trazê-las como protagonistas e tal, por que eu utilizaria isso justamente como recurso narrativo? Partindo para aspectos mais técnicos, a fotografia do filme é extremamente elogiável e o trabalho de direção de arte também, pois as cores pastéis empregadas na maior parte do filme casou muito bem com a proposta de que todo mundo ali é padronizado dentro do que se espera da sociedade e ao mesmo tempo não é, pois eles são muito diferentes entre si, blá blá blá. E a variação também de cores mais quentes e brilhosas e cortes de roupa mais sensuais. Eles estão na balada, fez muito sentido. A trilha sonora do filme também utiliza de nomes como Olivia Rodrigo e Billie Eilish, justamente para apelar mais ainda pro seu público-alvo, como se só a premissa e o elenco já não fosse o suficiente para prender nós adolescentezinhos. A minha nota para esse filme foi 2 estrelas, porque apesar de ele ser divertidinho, ele também é bem ruinzinho. Eu assistiria, sei lá, Meninas Malvadas se eu quisesse assistir algum filme que se passa na escola e meninas brigando entre si, porque esse aqui simplesmente só reverbera tudo que esse legado já foi produzido por esses filmes da década de 90 e 2000, só que com o toque de Twitter, né? E aí ficou algo novo, por assim dizer. Se você gostou de filme adolescente com protagonistas
não padrãozinhas, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder quando sair um vídeo novo, compartilhe com seus amigos e deixa aqui embaixo se você ficou até o final que o filme é cool.